Graça que Justifica, o seu canal de mensagens da Palavra de Deus, com o pastor Davi Nascimento e convidados. Graças a Deus, queridos, estamos mais uma vez aqui para mais uma aula da nossa disciplina Período Interbíblico, ofertada pelo nosso seminário presbiteriano fundamentalista do Brasil, que é localizado na cidade de Patos, Paraíba. E a aula de hoje irá tratar sobre os Ptolomeus e também os Seleucas. Lembrando, na nossa aula anterior, nós observamos que após a morte de Alexandre, o seu império foi dividido entre seus 4 generais. E só lembrando, o Egito, ele fica com Ptolomeu, o general Ptolomeu, a Síria com o general Seleucida, a Macedônia com o general Cassandro e a Trácia com o general Lisímaco. Mas o que vai interessar para a nossa disciplina é apenas os Ptolomeus e os Seleucidas. Nós não adentraremos sobre Cassandro, também sobre Lisímaco, que ficou com a Trácia. Claro que se os amados alunos, estudantes, gostam de história e querem de fato saber qual foi o destino, o paradeiro desses generais, os irmãos podem posteriormente estudar sobre os mesmos. Nós temos, certamente, em nossa disciplina, falando algo sobre eles, mas quando você fizer uma pesquisa apurada na internet, claro, sites que realmente são fiéis, que são sinceros. Então vocês vão descobrir como foi o reinado de Cassandro na Macedônia, como foi a dinastia estabelecida por ele na Macedônia, como foi a dinastia estabelecida por Lisímaco na Trácia, o que aconteceu, quais foram as guerras que eles enfrentaram, quais foram as vitórias, as derrotas, o que realmente aconteceu com Cassandro e Lisímaco por ocasião ali da ascensão desses 2 impérios, Império Ptolomeu e Império Seleucida. Lembrando que os Seleucos, como vamos ver depois, eles vão ter a veia de conquistadores, né? Então, claro que se os irmãos querem saber mais um pouquinho sobre Cassandro e sobre Lisímaco, então podem assim fazer uma pesquisa. Por quê? O que vai nos interessar para a nossa aula, até porque vai ter um respaldo do período interbíblico, é exatamente sobre essas duas nações, ou essas duas dinastias, que são os Ptolomeus e os Seleucidas. Por isso, o título da nossa aula é Ptolomeus versus Seleucidas. Então, prosseguindo com a nossa aula, observamos que a história dos judeus esteve associada, sobretudo, aos Ptolomeus no Egito, como falamos, por isso que nos interessa, né, esses 2 generais, e também foi associada aos Seleucidas na Síria. Então veja, a história do povo judeu nesse período interbíblico sempre esteve associada aos Ptolomeus no Egito e também aos Seleucidas na Síria. Havia constantes lutas entre essas 2 nações e a Palestina sofria graves consequências por essas lutas entre eles dois, entre esses 2 reinos. Sofria vários problemas. Por quê? Porque era considerada parte da Síria. Então, os sírios, por ocasião da divisão do reino de Alexandre, ali, Seleucida, ele vai tomar também a Palestina para ele. Mas o que acontece aqui? Quando observamos sobre os Ptolomeus e a sua história entre o povo judeu, perceberemos a sua importância para a história do período interbíblico.
Então, quando tratamos sobre os Ptolomeus, nós queremos observar logo o primeiro Ptolomeu, que é Ptolomeu I ou Soter. O que acontece? No ano 320 a.C., ele vai tomar para si a terra dos judeus, que estava sob domínio da Síria. Interessante, queridos, é que Seleuco tinha um interesse especial sobre o território judeu. Por isso que Ptolomeu, sabendo desse interesse, né, e do apreço que Alexandre tinha por essa região, ele resolve tomar a Palestina. Ou seja, o que acontece? Ptolomeu, ele dá um passo a mais do que a perna e ele vai tomar a Palestina para si, especialmente a nação judaica. E ele vai se apossar daquele país e vai guardar muito bem, temendo a invasão dos Seleucidas, né, dos Seleucos. E ele vai estender um convite aos judeus para migrarem para o Egito. Né? Perceba, ele vai agora proteger esse povo. Por quê? Porque Alexandre tinha um respeito muito grande, tinha uma afeição, foi muito bem recebido por esse povo quando entra em Jerusalém. E se observarmos bem a história, Alexandre sempre tratou bem, sempre zelou pelo povo judeu. E aqui, para preservar essa nação, até porque Ptolomeu conhecia bem Seleucida, Seleuco, né, melhor, sabia das suas ambições, ele vai tomar esse povo para resguardar e vai convidá-los a viver no Egito. E vendo que o monarca, que Ptolomeu era magnânimo, o que é que os judeus fazem? Eles resolvem, de fato, migrar, né, trasladar-se para o Egito. Por quê? Porque eles diziam que no Egito as terras eram mais férteis para o plantio, para a agricultura. E Ptolomeu I, quando os judeus chegam no Egito, Ptolomeu I vai dar um bairro aos judeus em Alexandria e vai permitir que os judeus tenham um governo próprio, ou seja, que eles se organizem de forma política. E após a morte de Ptolomeu I, observamos que o seu filho, Ptolomeu II, ou Filadélfio, ele vai assumir o poder por volta do ano 285 a 247 a.C. E observamos que o seu nome aqui, Filadélfio, né, já mostra que ele era longânimo, ele era uma pessoa bondosa. O próprio nome significa amigo do irmão. E ele vai continuar a política do seu pai, ele não vai oprimir os judeus. Então os judeus eles continuam a emigrar para o Egito durante os anos 39, durante aos 39 anos do seu reinado. Então Filadélfio, ele não foi guerreiro. Pelo contrário, Filadélfio ele era um homem doente, mas era um homem de temperamento calmo, tranquilo, apreciava as artes e a vida literária. E isso nos lembra a respeito da famosa Biblioteca de Alexandria, que foi organizada por Filadélfio, Ptolomeu II. Ele organiza não só a biblioteca, mas também um museu, né, que era um dos maiores daquela época. Então ele reúne as mais raras e preciosas obras do mundo em um só local para apreciação. Então veja que Ptolomeu II ele era um homem culto, era um homem que admirava, que gostava das artes, especialmente das artes literárias. Por que isso, irmãos? Porque quem não ouviu falar da Septuaginta ou Septuaginta, né, que foi a primeira tradução do Antigo Testamento para a língua grega, então vai aparecer nesse período por ordem de Ptolomeu. A ideia era traduzir os escritos para o grego, para que todos conhecessem, especialmente ele conhecesse a obra literária de várias nações. Então, o Antigo Testamento vai ser um deles que foi traduzido para o grego, né? Então, como nós conhecemos como Septuaginta. Então, acredita-se que essa biblioteca ela tenha começado em Alexandria, por isso o nome Biblioteca de Alexandria, e que ela vai ser concluída em excelente grego, ali no ano 250. E
Sucedendo Ptolomeu II, então seu filho Ptolomeu III, ou Everges, ele assume o trono do poder após a morte do seu pai, né? E ele vai suceder seu pai no ano 247 a.C. e ele vai reinar até o ano 222 a.C. E ficou conhecido na história como o maior dos Ptolomeus. E quando passou por Jerusalém, terceiro, ele entra em Jerusalém, ele visita o templo, nomeia um sobrinho do sacerdote chamado Onias II para cobrar os impostos da Palestina. E a política do Ptolomeu III foi muito favorável aos judeus. Depois da morte de Ptolomeu III, Ptolomeu IV assume o poder. Ptolomeu Filopator, né? Ficou conhecido. E Filopator, ele reina no lugar do seu pai no ano 222, né? Depois da morte, e ele vai até 205 a.C. E no quinto ano do seu governo, ele foi obrigado a guerrear contra Antíoco, o Grande da Síria, porque os seleucidas, eles não aceitaram bem a ideia de perder a Palestina, especialmente os judeus, para os Ptolomeus, e havia sempre guerra constante entre esses dois reinos. E observamos que Ptolomeu IV ele vai enfrentar uma guerra contra Antíoco o Grande, né? Que queria tomar a Palestina e conseguiu tomar a Palestina. Então, meus amados, os sírios, depois de encarniçada batalha, foram derrotados em Ráfia. Ptolomeu IV, né, o Filopator, ele, valente do ensejo de estar em Jerusalém, ele vai querer entrar no templo também. Mas, do contrário, não foi apenas para visitar o templo. Vamos ver aqui que os judeus, em coro, proibiram a sua entrada lá. E ele vai desistir de entrar no templo, mas ele vai começar a olhar os judeus com um olhar diferenciado agora. Não com o olhar dos seus antecessores, mas com o olhar de ódio. Ele passa a odiar os judeus. E após a morte de Ptolomeu IV, o seu filho Ptolomeu V assume o reinado. E observamos que Antíoco III, ele invade novamente a Palestina durante o reinado de Ptolomeu IV, ou Scopas, seu general, maltratou os judeus, começa agora a maltratar os judeus, começa a punir os judeus, começa a escravizar os judeus, e com a derrota egípcia, os judeus, eles agora vão começar a receber Antíoco como libertador, né? Como vitorioso. E por que isso, irmãos? Alguém vai dizer, olha, como os judeus, eles mudam de ideia. Não, porque Ptolomeu V havia maltratado os judeus. Ele seguiu a política do seu pai, Ptolomeu IV. Então, com a vitória de Antíoco, então observamos que os judeus, eles começam a recebê-lo como um vitorioso. Vimos aqui a primeira parte dessa aula, que é sobre os Ptolomeus, seu reinado, o seu cuidado com o povo judeu. Agora vamos ver aqui a respeito do Império Seleucida. Então veja que o Império Seleucida estava crescendo, mas a vontade, a ideia aqui era conquistar a Palestina, especialmente os judeus. Os Seleucidas, eles eram extremamente gregos. Então veja que Seleucida, primeiramente observamos, é a designação dada aos reis sírios, que eram sucessores de Seleuco. Então, parte da dominação seleuca, ou seleucida, da Palestina, que vai nos interessar aqui, a gente não vai falar sobre todos os seleucidas, mas aqueles que vai nos interessar, principalmente, vai ser relacionada a Antíoco III, que é o sucessor de Antíoco I e Antíoco II, ou chamado Teós, ou Antíoco o Deus, né? E também Antíoco IV, que também foi conhecido como Epifanes. A gente vai ver que a relação entre esse Seleucida, esse Antíoco aqui, Epifanes, com os judeus,
não foi muito boa. A gente vai ver aqui a história. Então, essa parte da história, que dos Seleucidas, especialmente Antíoco Epífanes, vai nos ajudar a entender com precisão o período macabeu, né, que vamos tratar em uma outra aula. Então, meus amados, os Seleucidas, eles começam a governar, começam a reinar sobre a Judéia no ano 198 a.C. E aqui o primeiro Seleucida que nós queremos falar, a partir do terceiro, Antíoco III, ele era também chamado de Antíoco o Grande, né? Ele vai tomar a Palestina das mãos de Ptolomeu IV. Então ele conquista. Então ele vai ser recebido como o grande libertador pelos judeus, porque já havia opressão por parte de Ptolomeu IV na Judéia. Então ele vai ser recebido como vitorioso, como o libertador, ali por volta do ano 198, ali Antíoco III, ele passa a governar. E quando Antíoco o Grande, ou Antíoco III, ele entra em Jerusalém, ele vai ser recebido como libertador, como nós falamos. Talvez até com a mesma pompa de Alexandre quando entrou em Jerusalém. E ele vai presentear os judeus, ele gostou daquela recepção, ele presenteia os judeus com verbas para sacrifícios, né, para o templo. A sua supremacia na Palestina tinha como propósito a invasão do Egito. Veja que ele vai usar a Palestina como um trampolim para invadir o Egito. Já tinha conquistado a Palestina e agora ele vai invadir o Egito. Porém, Roma, o Império Romano, já estava começando a ganhar força, já era mais forte, já tinha força. Então o Império Romano avisou que não fizesse, que proibiu que ele invadisse o Egito. E em vez de invadir o Egito, o que ele vai fazer? Ele resolve dar sua filha Cleópatra em casamento a Ptolomeu IV e vai prometer a Ptolomeu como dote a Celecíria, a Fenícia e também a Palestina. Então veja a estratégia. Ele vai oferecer Cleópatra, sua filha, né, em casamento a Ptolomeu IV. Então vai começar posteriormente, vamos ver na história, se vocês quiserem pesquisar, vocês vão ver a dinastia das Cleópatras, né, no Egito. Você vai ver o nascimento, a junção entre os Seleucidas e os Ptolomeus. E ele vai prometer, né, um dote. Que dote seria esse? Celecíria, Fenícia e Palestina. Então, desse modo, ele passaria Jerusalém para o controle africano. E com isso, Antíoco contraria os planos do Império Romano e ele vai ser derrotado pelos mesmos na conhecida e famosa Batalha de Magnésia, no ano 190. Essa batalha, ela é histórica. Então, os romanos, eles vencem Antíoco III nessa batalha. E, substituindo Antíoco III, o seu filho Seleuco IV, ele assume o reinado. Então, Antíoco Epífanes, ele vai ser um grande perseguidor dos judeus. Então, ele aprendeu com os romanos a arte terrível da impiedade, da tortura, da intolerância. Ele vai aprender muito bem isso com os romanos. Ele vai aplicar isso aos judeus. Por isso que eu falei no início da aula que é importante observarmos esse período dos Seleucidas sobre a região da Palestina. Praticou os maiores desatinos, as maiores atrocidades, e foi uma crueldade sem par. Tanto é que deram o nome a Seleuco IV, mais conhecido como Antíoco Epífanes, Epífanes o Louco, pela a violência, né, que ele tratava ali os povos conquistados, especialmente os judeus. E no trono da Síria, ele vai praticar isso, atrocidades. Então, o seu atroz governo vai gerar revolta entre os judeus. E aí surge, meus amados, a revolta dos Macabeus, o qual vamos ver em uma outra aula. Quais eram os privilégios dos judeus
no período grego. Que privilégio tiveram. Desde a conquista de Alexandre até o estabelecimento da Grécia, ou da cultura grega, né, sobre as nações. Primeiro observamos que houve liberdade de culto, os judeus não foram oprimidos pelo culto a Deus, houve subversões para o sustento do culto, então foram ajudados, especialmente ali por Alexandre, depois por Ptolomeu, no início ali do governo de Seleucida, de Antíoco. Então observamos que houve, na verdade, muitas coisas boas para os judeus. Houve também a disseminação da língua. A língua grega ela vai ser implantada na Palestina, nas dominações dos Ptolomeus e também dos Seleucidas. Então esses dois vão ser responsáveis para concluir aquele sonho de Alexandre, que era helenizar os povos, era trazer a cultura grega, não apenas a cultura grega, a língua grega, mas também a filosofia, as artes, para o mundo conquistado. Então observamos aqui, irmãos, que tanto Ptolomeus como os Seleucidas, eles vão se encarregar de implantar a língua grega na Palestina, nas suas dominações. E, finalmente, a respeito do poder. Como era o poder na Judéia, entre os judeus? Então, o poder ele vai ficar concentrado nas mãos do sumo sacerdote. Razão porque o lugar foi largamente disputado. Então, eles não almejavam ser rei, almejavam ser sacerdotes. Então, o poder, como falamos aqui, vai ficar concentrado no sacerdote. Ele vai ter, na verdade, meus amados, uma conotação política. Ele vai mediar politicamente entre os judeus e aquele império que estava sob domínio. No caso, primeiro Alexandre, depois Ptolomeu e depois os Seleucidas. Bem, eu espero que esta aula tenha sido esclarecedora para todos vocês, que possamos ter compreendido a respeito desses dois impérios, ou desses dois reinos, os Ptolomeus e os Seleucidas. Querendo ampliar o estudo, vocês podem fazê-lo através do livro da disciplina que nós adotamos, que é Período Interbíblico, do escritor Enéas Tognini, ou você pode também fazer pesquisas na internet, tem outros livros, sobre o período interbíblico que você pode ampliar seu conhecimento. A nossa próxima aula, nós iremos tratar, que é a aula 6, nós iremos tratar sobre o período macabeu. Perceba que para entender esse período macabeu, vocês precisam entender os períodos que foram marcados pelos Ptolomeus e também pelos Seleucidas, o que levou, de fato, esse período, o período macabeu, a surgir. Vamos falar na aula seguinte, na próxima aula, sobre a revolta dos macabeus, Então, o que levou a essa revolta? Então, para ficar sabendo, estude sobre os Ptolomeus e os Seleucidas, e na próxima aula nós iremos tratar sobre esse período macabeu. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.